Caros irmãos e irmãs em Cristo, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Nós já estamos no mês de Natal, já iniciamos o mês de dezembro e desde ontem, dia 30 de novembro, nós estamos já falando do Natal. Iniciamos ontem a nossa nova série de estudos, os Cânticos do Natal, e queremos agora, nesse começo de mês, abordar esse tema tão relevante. Nós vamos começar cantando, e eu convido você a abrir o seu inário, a cantar conosco, né? No hino 232, Pequena Vila de Belém. É um hino muito presente em cantatas de Natal, mas que pouco entoamos ele, não é? Nos cultos, enfim. Então nós vamos cantar agora, celebrando a vinda do nosso Senhor, do nosso Salvador. Pequena vila de Belém, repousa em teu dormir, enquanto os astros lá no céu estão a refugir. Porém nas tuas trevas resplende eterna luz, incomparável, divinal, nasceu o bom Jesus. Da Virgem Mãe nasceu Jesus, vós anjos proclamai as boas novas lá dos céus, e a Deus louvores dai. Estrelas matutinas em hinos de louvor, aos anjos e homens proclamai de Deus eterno amor. O dom glorioso divinal nenhum estrondo faz, assim aos homens o Senhor concede a graça e paz. Sereno e sem alarde vem ele ao mundo assim, trazendo aos homens redenção, amor e paz sem fim. Ó, vem morar nos corações, divino Rei Jesus, e faze-os entrever no céu visões de tua luz. Ali proclamam anjos de Deus o amor fiel. Ó, vem Senhor aqui reinar, eterno Emmanuel. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, obrigado, ó Pai, porque podemos iniciar mais um mês, o último mês desse ano tão, ó Deus, carregado de dificuldades. Podemos fazê-lo na Tua presença, buscando a Tua face, dependendo do Senhor. E nós, ó Deus, queremos dizer da nossa alegria, porque reconhecemos que não estamos sós, reconhecemos que o Emmanuel já veio e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado a Deus, porque poderemos celebrar com a Tua graça e debaixo da Tua bênção um Natal com Cristo, um Natal com o Senhor no nosso coração. Toda honra, toda glória seja dada ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Eu quero pedir que você, a exemplo de ontem, abra a sua Bíblia. Nós vamos ler no mesmo texto, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, mas leremos a partir do verso 38. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 38 ao verso 45. Lucas 1, a partir do 38, nos diz assim: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Até o verso 45. Irmãos, nós falamos ontem um pouco sobre a importância da música na nossa vida, não é? Falamos que o Natal é a festa da música, é a festa do cântico, não é? Aliás, o cristianismo tem sido reconhecido durante vários séculos como sendo a religião, vamos dizer, a religião oficial do cântico e da música. E nós podemos ver a importância da música na nossa vida cotidiana. Imagine a vida sem música. Pense num filme sem música. Imagine num filme de terror, não é? Alguns até dizem que você pode assistir um filme de terror, por mais de terror que tenha, se não tiver música, você não leva sustos de jeito nenhum, não é? É interessante o papel da música, né? E irmãos, nós vemos que desde sempre os servos de Deus, aliás, desde o primeiro Natal, desde a chegada de Cristo a esse mundo, o povo de Deus cantou. Também até os anjos cantaram, né? E desde ontem nós estamos nos preparando para a chegada do Natal deste ano, caminhando aqui pelos cânticos do Natal. Nosso objetivo é enxergar a beleza desses cânticos narrados na Escritura e de um modo especial no Evangelho de Lucas e assimilar as lições destas canções, que são canções inspiradas pelo Espírito Santo. Nós precisamos lembrar, a título de conhecimento, de recordação, então, que os cânticos do Natal, os 5 cânticos do Natal no Evangelho de Lucas são os seguintes: a Beatitude, que é o cântico de Isabel; o Magnificat, que é o cântico de Maria; o Benedictus, que é o cântico de Zacarias; o Gloria in excelsis Deo, o cântico dos anjos, né? E o Nunc Dimittis, que é o cântico de Simeão. Como dissemos ontem, por que os títulos em latim? Os nomes em latim desses cânticos foram retirados da primeira palavra ou das primeiras palavras desses cânticos, que foram traduzidos na Vulgata Latina. Por isso se convencionou usar esses títulos em latim. Isabel diz logo no início, né? Bem-aventurada, bendita, feliz, por isso beatitude. Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, Magnificat, ou seja, ela magnifica, exalta a Deus. Zacarias diz: Benedictus, bendito, louvado. Os anjos dizem: Glória in excelsis Deo, ou seja, glória ao Deus excelso, a Deus nas maiores alturas. E Simeão diz Nunc Dimittis, que quer dizer: agora o Senhor pode me despedir, ou seja, o Senhor pode me levar, agora despede em paz o teu servo. E o primeiro cântico, também falamos ontem, o primeiro cântico de Natal da história não foi entoado por Maria, nem pelos anjos, mas por Isabel, parenta de Maria. E nós já analisamos ontem a primeira lição que nós podemos tirar desta exclamação de Isabel, não é? Que é o valor da comunhão. Depois você, se ainda não teve acesso ao estudo de ontem, eu
Encorajo você a acessar. Muito bem, mas uma outra lição preciosa, irmãos, do Cântico de Isabel, dessa exclamação dela, né, que começa: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, de onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor, né? A segunda lição tirada disso é o coração centrado no outro. Ou seja, o coração outro-centrado, vamos dizer assim, né? Além dessa comunhão que encoraja e fortalece, o que estudamos ontem, o Cântico de Isabel nos revela a virtude do coração que é centrado e que aponta para o outro. Por isso essa expressão é um coração outro-centrado. Vamos pensar sobre isso? Só consegue adorar, só consegue cantar a Cristo com gratidão, com alegria, e fazer isso verdadeiramente quem, pelo agir do Espírito Santo, aprendeu a deixar de olhar para si mesmo, passando a olhar para Deus no céu e para outros aqui ao nosso redor, não é? Que estão colocados por Deus na nossa vida. Aliás, é um sinal de maturidade espiritual o coração outro-centrado. O coração que é tirado da ênfase em nós mesmos e posto na glória de Deus e no bem do nosso próximo. Aí você pode até perguntar: mas eu e você, pastor, ficamos aonde nessa história, né? Bom, nós ficamos depois. Porque em primeiro lugar é a glória do nosso Deus, em segundo lugar o bem do nosso próximo. E aí sim vem a nossa própria vida. É impressionante que nesse cântico aqui, o Cântico de Isabel, e também nesse encontro entre as duas parentes, né? Isabel em momento algum falou dela mesma, gente. Repare nisso. Isabel só falou de Cristo, o seu Senhor, né? E ela só falou da alegria de ver a graça de Deus agindo na vida de Maria. Eu quero até reler a partir do verso 41 o texto, confira aí na sua Bíblia. Verso 41, ouvindo esta, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres. E assim o texto prossegue, irmãos. É algo digno de nota, não é? Porque Isabel era, como vimos ontem, mais velha. Aliás, o verso 7 do capítulo 1 fala que ela já era avançada em dias, né? Talvez, ou quase certamente, ela teria mais dificuldade na própria gestação e no parto que viria, mas agora a sua atenção estava voltada ao que Deus estava realizando, não na vida dela, mas na vida da jovem Maria, sua parente. Isabel, além disso, tinha sido estéril a vida toda. Também isso está no versículo 7, mas agora o foco da sua alegria estava na gravidez de Maria, ainda tão jovem, não na sua própria gravidez, não é? Ela pensava nos interesses alheios, não no seu próprio. Outro ponto, Isabel tinha um menino saltitante no seu ventre, né? Verso 44 diz que a criança estremeceu de alegria dentro dela. Mas mesmo assim a sua atenção estava voltada não para o menino ali, para o bebê no seu ventre, mas no bebê no ventre de Maria. E que ela, pela ação sobrenatural do Espírito, entendeu quem era, de quem se tratava. Era o Messias, tão esperado, tão aguardado Redentor. Então vemos com isso uma lição de humildade, não é? Que lição de humildade nos ensina esse cântico de Isabel, a postura dela. Nos ensina a nos esvaziar de nós mesmos, a fim de focarmos na glória de Deus e no bem do nosso próximo. Penso eu que, seguindo o exemplo de Isabel, nós comemoraremos verdadeiramente o Natal com esse coração outro-centrado, não centrado em nós mesmos. Mas além disso, nós podemos enxergar aqui também a veemência desta canção, né? Porque Isabel canta com toda a força dos seus pulmões. Você já viu irmãos e irmãs cantando assim? Infelizmente a gente vê também o contrário, não é? Muitos irmãos e irmãs sequer cantam. Parece que há um bloqueio. E eu não estou falando aqui de
ser afinado ou não, né? De cantar bem ou não. Estou falando aqui do louvor a Deus através da música, né? Muitos ficam com a boca fechada enquanto um cântico, um hino é entoado, infelizmente. Mas nós temos também aquelas pessoas que cantam a plenos pulmões, né? Nós vemos isso em Isabel. É isso que nos apresenta aqui o cenário, o texto que nós lemos. Ela solta aquele agudo forte, quem sabe, né? Aquele soprano bem forte. E ela diz em alta voz, né? Ela exclamou. Essa expressão exclamou é traduzida em outras versões como em alta voz. Ela disse: bendita é você entre as mulheres, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde vinha tanta alegria, tanta ênfase, veemência, tanta convicção para ela cantar? Qual era a fonte para tudo isso? Era o próprio Cristo, não é? Primeiro, o reconhecimento de que Jesus era o seu Senhor. Lembra das palavras dela no verso 43? E de onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor? A ênfase não está em Maria, a ênfase está no Deus homem, que estava sendo gerado ali no ventre de Maria. E segundo, vinha do reconhecimento de que Maria era bendita, né? Por isso ela usa essa expressão, né? Beatitude, traduzida no latim, abençoada, bem-aventurada. Ela entendeu ali que Maria foi escolhida por Deus e que esse era um privilégio sem precedentes. E Maria seria o instrumento naquela causa tão nobre, a mais nobre das causas. Então, vejam bem aqui comigo. Maria não era divina. Já falamos que a ênfase está no filho, não na mãe. Maria não havia gerado Deus, e nunca a Bíblia disse isso, não é? Ela era simplesmente a portadora de boas novas, de grande alegria. Na verdade, nós não podemos desconsiderá-la, aprove ao Senhor escolhê-la, né? No entanto, nós também não podemos exaltá-la, uma função que a Bíblia não coloca ela. Ela era e foi a portadora de Cristo, no verdadeiro sentido dessa palavra, ali no seu ventre. E isso fazia dela uma bênção nas mãos de Deus. Quando Cristo se torna o centro das nossas vidas, nós fazemos o mesmo que Isabel. Cantamos com veemência, nós louvamos a Deus pela salvação. A mensagem do cântico de Isabel, então, nos fala destas lições, irmãos. Nos fala do valor da comunhão, que nós vimos ontem, né? O texto fala que, ao receber o recado, o aviso dos anjos, Maria se dispôs apressadamente a ir à região montanhosa, à casa de Isabel, a buscar ali a comunhão com a sua parente. E falamos mais sobre isso, que esta comunhão encorajou Maria, estimulou Maria. Mas hoje nós vimos mais duas lições, muito simples, básicas, mas muitas vezes aquilo que é óbvio e que está aos nossos olhos não é praticado, não é? Nós falamos hoje do coração que é outro-centrado, ou seja, aquele coração que está focado não nos seus próprios interesses. Vimos isso aqui em Isabel. É um coração que nos faz olhar para Deus e para o outro, para os interesses do Pai e para os interesses do nosso próximo. E falamos também agora, por último, da veemência da canção que Isabel exclamou em alta voz, né? Fruto de um coração cheio de Cristo. Como nós já vimos, Maria foi chamada de bendita, de bem-aventurada, de feliz, de abençoada. E não foi chamada assim porque fosse divina, né? Maria, repito, não era divina, não gerou a Deus. E por isso nós podemos enxergar em Maria uma serva de Deus. Aliás, irmãos, é interessante nós falarmos sobre isso, né? Maria foi chamada assim por ela ter a honra de acolher o Deus homem. E quando a gente fala do cântico de Isabel, estamos automaticamente linkando, unindo as duas histórias, a de Maria e a de Isabel. E é interessante o que diz o primeiro versículo que nós lemos hoje, versículo 38. Confira aí, que diz: então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra.
irmãos, esse texto revela a submissão desta jovem, desta adolescente. Talvez ela tenha tido no máximo, nesse momento da sua vida, no máximo ela tinha 16 anos. Então, vemos uma jovem temente a Deus, submissa ao Senhor. E nós vemos nessa submissão, ou esta submissão, revelada na sua própria identidade, ou seja, em como ela se identificou. Senhor, aqui está a serva do Senhor. Ou seja, era uma escrava que não tem vontade própria, porque o termo serva ali, usado por Maria, é o termo para escravo. Ele estava dizendo, Senhor, não a minha vontade, mas a tua. E vamos lembrar que aceitar tudo o que estava acontecendo não era fácil. Outra coisa que revela a submissão de Maria é a sua entrega, né? Ela diz, aqui está. Ou seja, é a disposição de colocar-se à disposição mesmo. É a postura, melhor dizendo, de se colocar à disposição. É oferecer a Deus todo o seu ser, até mesmo o seu próprio corpo, em oferta a Deus, numa oferta de consagração ao Senhor. E a submissão dela é revelada também no seu pedido, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então Maria pede que Deus faça a vontade dele na sua vida. Não importam as consequências, né? De ficar mal falada até, você deve se lembrar que Maria com certeza tinha essa noção. Ela poderia ser acusada de adultério. Ela poderia então ser morta por apedrejamento, né? Isso está em Deuteronômio 22, na lei de Moisés. Mas mesmo assim ela se submete a Deus e pede, Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra, a tua palavra. Eu quero concluir dizendo o seguinte, levando em conta a postura e a submissão de Maria, que você pode perguntar, mas a gente não estava falando de Isabel, mas como eu coloquei há pouco, ao falar do cântico de Isabel, da exclamação efusiva de Isabel, nós temos que falar de Maria, porque ela estava ali na presença de Maria e do menino Jesus ali no ventre dela, não é? Então, levando em conta a postura e a submissão de Maria, eu quero lhe perguntar, como você se identifica, ou como você tem se identificado? Quem é você? Você tem se identificado e se enxergado como um servo do Senhor? Literalmente um escravo, que vive a cada instante na convicção de que, Senhor, não faça a minha vontade, não se faça a minha vontade, mas a tua na minha vida. Outra pergunta, o que é que você tem entregado a Deus? Nada. Muitos não entregam nada a Deus. Aliás, o contrário, só esperam dele, né? Ou você tem entregue a Deus, nas mãos de Deus, apenas algumas coisas, uma coisinha aqui, outra ali. Ou, como Maria, você tem entregue ou tem entregado tudo. Aqui está. Por fim, irmãos, o que é que você e eu temos pedido a Deus? A ênfase recai sempre em coisas quando a gente pede algo a Deus. Vamos pensar sobre isso. O nosso pedido recorrente revela que nós não queremos ser, nós queremos apenas ter e ter e ter. Isso é bom de pensarmos nessa época de Natal, uma época tão consumista, não é? O comércio não vai falar do nascimento de Cristo. Ou quando falar do nascimento de Cristo nesse mês de dezembro, vai falar apontando para compras, não é? O seu pedido recorrente é apenas baseado no ter, a ênfase, né? A prioridade dos seus pedidos tem sido colocada apenas em coisas. Ou o seu pedido é que a palavra do Senhor se cumpra na sua vida, as promessas dele sejam cumpridas, os planos dele na sua vivência aqui nesta terra. Que nesse Natal, então, o que você é, o que você entrega e o que você pede estejam centralizados em Cristo. Que nós sejamos como Maria, que nós sejamos como Isabel, para a glória do Senhor, o nosso Salvador.
Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, vamos orar nesse instante em família, né? E até o nosso próximo estudo, se assim Deus quiser.